Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações, paz, luz e liberdade. Este é o nosso lema. Nós somos do canal dos deficientes do GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, mas escreva aí, dá um like. Agora, se você já nos segue, muito obrigado. Agradecemos pela tua paciência, pela sua humildade. E continue conosco. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós costumamos dizer, não somos uma igreja, nem uma religião e nem mesmo uma casa espírita. Somos um grupo de estudo, de pesquisa. Para isso, nós usamos a Bíblia e a doutrina da terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Porque, segundo as nossas pesquisas, só o Evangelho de Jesus, que é o primeiro Consolador, pode trazer paz e unificação para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. E eles não vão conseguir. Não conseguirão por um motivo. Eles são orgulhosos, são egoístas, são preconceituosos. Preconceito, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré, ele já nos avisou. Reino dividido não subsistirá. Portanto, você que deseja a paz mundial, só o Evangelho de Jesus. Ele nos declara que ele veio nos libertar. E sem esses ensinamentos, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, nós estudamos o Evangelho de Jesus segundo João. No Novo Testamento, tem 4 livros que falam de Jesus. São 4 evangelistas, os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Os nossos irmãos evangélicos protestantes ainda não descobriram isso, que o verdadeiro cristão é de Mateus e Apocalipse. O Velho Testamento terminou na cruz do Calvário. Eles criticam Israel por não ter aceitado o Messias, mas eles também não aceitaram até hoje. Ele está entre Moisés e o Papa. Convidamos a você, meu irmão, examina o nosso estudo, 7 passos para uma vida melhor. E depois você analisa com a razão, com a fé raciocinada, sem dogma religioso. Nós usamos a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Nós temos a certeza, pelo nosso estudo, que é o segundo Consolador prometido por Jesus. Não é a Santíssima Trindade criada pela igreja, não. Porque a Santíssima Trindade transforma em panteísmo 3 deuses. Capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus declara que ele conseguiu transferir, explicar para os seus seguidores que Deus é um só. E que ele não é Deus, ele é filho de Deus. Quem crê no que ele ensinou, o que ele passou para nós, terá vida eterna com Deus. Porque lembra de uma coisa, qualquer pessoa tem a vida eterna. Mas se você não aceitar o Evangelho de Jesus, você vai morrer eternamente, como disse Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda, porque o salário do pecado é a morte.
O dia que você deixar de errar, você então dá um salto quântico para o mundo melhor. Lá não existe a morte. Não existe prova, nem expiação, nem dor, nem sofrimento. Então, venha conosco. Nós sempre batemos nessa tecla. Nós pregamos, ensinamos o Evangelho de João na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Então não tem como você pregar o ecumenismo a uma doutrina que tem preconceito. O Senhor Jesus, ele fala declarado, João escreve na sua epístola, que aquele que diz que ama a Deus, que segue a Deus, que está em Deus, mas que tenha preconceito, está nas trevas. Deus não está nele, ele não está em Deus. Então tenha cuidado, meu irmão religioso. É bom você examinar com razão, com sabedoria, a palavra. Porque senão você vai ter uma grande decepção quando você chegar do outro lado da vida. Porque você vai. Todos nós vamos morrer um dia. Este corpo é ordenado morrer uma vez só, o corpo. Mas esse que está falando é espírito, esse é eterno. Esse nós temos outras existências. Por isso que Paulo disse, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura da varão perfeito, para então dar aquele salto quântico. Nós gravamos o resgate de 2 obsessores. Gravamos a materialização de uma criança para provar para a mãe que está viva, para impedir que a mãe suicida. E acabamos de gravar agora o resgate de um espírito solitário, um espírito religioso que desencarna, chega do outro lado da vida, percebe que ele não morreu, que ele está vivo. Mas ele não sabe que ele morreu. Porque a igreja ela não explica, ela complica. Por isso a necessidade da terceira revelação. Hoje nós vamos falar vamos falar de vidas, de existência passada, de memória, de lembrança de outras existências passadas. No nosso estudo, nós usamos um filme, um livro, que é filme. Hoje, se você entra na internet, você vai assistir esse filme. Depois você entra na internet e assiste esse filme, para você ficar bem consciente do que nós estamos falando. Nós estamos falando do livro e do filme Minha Vida na Outra Vida. Por que nós escolhemos este filme, se tem vários filmes em espírito? Porque esta senhora, ela não é escritora. Ela não é espírita, ela é católica apostólica romana. Ela escreveu a biografia dela. Desde jovem, ela tinha certas lembranças. De vez em quando ela entrava em transe e começava a lembrar de uma existência passada. Que ela era uma outra pessoa em outra existência, em outro lugar. Quando ela era desenhista, arquiteta. Então, às vezes ela estava desenhando, de repente ela entrava em transe e começava a pintar. Pintou uma igreja, a torre da igreja, a hora do relógio. Pintava a rua. Ficou sabendo do nome da cidade, do país. O nome dela na outra existência, o nome do esposo, o filho que ela teve mais 5 ou 6 filhos. Ela lembrava o nome de todo e de vez em quando entrava em transe e vivia alguma cena daquela existência. Então, como eu, que procurei desde criança, porque, como sempre digo, a igreja não explica. Não adianta você perguntar para o religioso. Ele vai te enrolar, não vai te explicar, porque ele não sabe. Não é que ele é mau, porque ele não sabe. E também ele não quer saber, porque é contra a doutrina dele.
Se você entrar depois que terminar de assistir o filme, você vai ver o depoimento do sacerdote da igreja. Ele fala para ela, olha, eu acredito, eu tenho certeza na reencarnação, mas eu não prego porque a minha igreja não prega. Ele é funcionário da igreja, tá certo? Então percebe, é isso daí. Então, ela faz todo tipo de tratamento. Faz exorcismo, vai em todo tipo de psiquiatra, psicólogo, ninguém dá uma solução para ela. A conclusão era a seguinte, o esposo dela chegou à conclusão, internar ela como louca. Ela era débil mental. Alguma coisa estava errada na sua mente. Mas antes disso, ela consultou um psicólogo que era espiritualista. Aí ele sugeriu para ela, disse, senhora, antes de qualquer coisa, tira férias. A senhora não tem o nome do país, o nome da cidade, o nome das pessoas. Pega o avião, vai até lá. Vê se você encontra essa família. Se for real, você vai encontrar eles. Se não for, então a senhora volta e aí a senhora é internada. E o filho, ela tinha um único filho. E esse ia entrar na faculdade. Aí ele foi com ela. Ela foi. Quando ela chegou na cidade, a primeira coisa é que ela viu a torre da igreja. Do jeito que ela desenhou. Lá estava o relógio marcando 15 para as 3 horas da tarde. Coincidência? Ela tinha desenhado aquilo alguns anos atrás. Aí ela foi até a igreja, falou com o sacerdote. O sacerdote pegou o nome dela, das crianças, e foi no batismal. Lá estava ela batizada, foi batizada na igreja. Aquela mulher, aquelas crianças, todas foram batizadas. Ela foi casada naquela igreja e recebeu atestado de óbito, porque lá dava atestado de óbito, a igreja também dava. Aí o sacerdote disse, vai no cartório. Ela foi no cartório, mesma coisa. Lá estava o registro de casamento dela, do nascimento dela, do filho dela e o atestado de óbito. Mas ninguém conhecia essa família. Ninguém conhecia, ninguém dava notícia. Fazia muitos anos. Percebe que ela estava nos Estados Unidos já com quase 30 anos de idade. Então já fazia muitos anos. Aquele lugar que ela tinha, era ruína. A rua tinha desaparecido. O mar, era mesmo. Mas a rua, ela não encontrava a casa. Aí, quando ela estava para desistir, ela lembrou uma coisa, o cemitério. Eu tenho o nome dela. Eu vou ver o túmulo. Ela foi no cemitério, chegou lá, encontrou a túmula. Reparou que no túmulo tinha um buquezinho de flor murcha. Então, ela raciocinou, se tem flor aqui, porque alguém está visitando. Então, este alguém deve saber quem é ela. Deve ser parente dela. Aí, ela aguardou um pouco, ficou, não apareceu ninguém. Ela resolveu ir embora. Quando ela ia saindo, na entrada do cemitério, então, um senhorzinho de idade. Ela olhou para ele, parece aquele que era o meu filho mais velho, pelo jeito dele. E olhou na mão dele um buquezinho de flor parecido com aquele murcho que estava lá. Ele colhia a flor do jardim e levava todo dia, ele trocava a flor. Levava, pegava a murcha e deixava a flor. Ela seguiu, ele foi lá no túmulo. Ela falou, se for ele vai lá. Aí ele chegou no túmulo, ajoelhou, fez a oração dele, colocou as flores novas e pegou a velha. Quando ele ia saindo, ela disse, moço, posso conversar com o senhor? Ele falou, não tenho nada que conversar com ninguém. Por favor, um só momento. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu não tenho nada para responder para a senhora. Por favor, me deixe em paz. E foi embora. É irredutivo, não queria conversa. Aí, ela não desistiu. No outro dia, naquele horário, ela voltou lá. Lá ele vê ele novamente. Fez a mesma coisa. Trocou, rezou, colocou novo buquê de flores, pegou o velho, aí ela, moço, por favor,
Ele disse, você novamente, já disse para você que não tenho nada de conversar com você. Senhor, me responda uma coisa. Você é parente dessa pessoa que está sepultada aí? Ele disse, por que a senhora pergunta isso? Interessa alguma coisa? Interessa sim. Eu posso ser a sua mãe. Essa que foi. Ele olhou para ela e disse assim, deixa disso. A minha mãe foi sepultada naquele túmulo. Eu vi ela ser enterrada. Portanto, me esqueça, não me incomoda mais, senão eu vou dar queixa na polícia da senhora. Não quero ver nunca mais. E foi embora. Ele andou uns 2 quilômetros, ela lembrou de uma passagem e disse, e o coelhinho? Você lembra? Ele parou. Parou, voltou e disse, o que tem o coelho? Lembra do coelho. Só eu, só você e a sua mãe sabe disso. Se eu sei disso é porque eu sou sua mãe. Lembra quando o seu pai obrigou você a entrar no mato para ver a armadilha, ver se tinha alguma coisa? E você ficou com medo e eu te acompanhei? Quando nós chegamos lá, tinha um coelhinho na armadilha. O coelhinho estava tremendo, assustado. Você pegou ele, acariciou ele. E eu disse, eu percebi que você não queria pegar o coelhinho. Então eu disse para você, por que você não solta ele? Eu não vi coelhinho nenhum aqui. Você viu? Aí você sorriu e soltou o coelhinho e ele foi embora. Só com isso, ele então deu ouvido a ela, porque só ele e a mãe dele, ninguém sabia dessa história. Então, é essas artimanhas, é essas provas que os espíritos usam uma palavra numa psicografia, numa mensagem, uma palavra que só você e ele sabem, para você ter certeza que é ele. Eu dirigi uma casa espírita durante 15 anos. Eu dirigia a reunião mediúnica. E tinha uma jovem que frequentava. E ela fazia faculdade. E ela então dizia para a amiga o que acontecia nessa reunião mediúnica. Aí a jovem falou assim, acontece algo interessante comigo. Desde de jovem eu tenho um sonho repetitivo e nunca achei uma solução. Será que ele poderia dar uma solução para mim? Ela então escreveu a história dela. Ela escreveu que ela morava num local que tinha várias casas, todas igualzinhas uma com a outra. E ela então estava um dia na cozinha, ela disse, ela só quer estar na cozinha. Então ela percebe que os índios estão atacando. Ela lembra que o filho dela está no andar de cima. Então ela sobe a escada correndo de madeira e vai ver o filho está na cama. O filho tem mais ou menos de 6 a 1 ano de idade. 6 meses a 1 ano de idade. Então ela olha, a janela está aberta, ela corre para fechar a janela. Quando ela abre os braços para abrir a janela, ela vê um índio, o índio atira uma flecha e pega bem no coração dela. Então ela diz, acorda. Quando ela sente aquela flechada, ela acorda. É um sonho repetitivo. Aí, quando eu avisei ela, ó, isso deve ser a recordação de uma existência passada. A melhor maneira que tem é procurar esse lugar, mas eu não sei onde é que é. Aí a faculdade, a classe dela, ganhou um turismo, um laboratório, para ir num bairro de São Paulo que chama Paranapiacaba. Isso fica na Serra do Mar, em São Paulo. É do tempo dos ingleses, tempo onde faz as locomotivas descer e subir a Serra do Mar. Essas casas eram dos trabalhadores daquele local. E as casas são iguais, eu conheço lá, eu já fui lá. As casas são igualzinhas. E aconteceu que eles ganhou essa e ela foi fazer esse turismo, mas não sabia que era lá. Então diz a amiga dela, que quando ela chegou no ônibus, ela olhou e disse assim, gente, ela contava para o professor, contava para todo mundo esse sonho. Ninguém sabia explicar. Achava que era sonho comum, que era uma neurose. Aí ela disse, professor, é essa casa.
Este é o lugar que eu sonho. O professor, tem certeza? Tenho. Aí eles desceram do ônibus, bastante casa, toda igual. Aí o professor falou, bom, se você morou aqui, você sabe qual é a sua casa, porque são todas iguais. Ela parou, olhou, falou, se é aquela lá, e apontou para uma. É aquela. Tem certeza? É aquela. Então vamos lá. Aí foram tudo a classe, o professor foi lá. Quando o professor empurrou a porta estava trancada. É, minha filha. Infelizmente, a porta está trancada. Não vai dar para nós entrar lá. Falei assim, é isso que o senhor pensa. Aí ela vai e vê um nozinho no centro, no meio da porta, tem um nó de uma cordinha. Falei, tá vendo esse nozinho aqui, professor? É só puxar. Ele destranca a porta. Ela puxou, ouviu um barulho, o professor empurrou a porta abriu. O professor segurou a porta. Disse, espera aí. Já que você sabe isso, você deve saber como é que é os móveis lá. Ela descreveu os móveis, os quadros na parede, tudo. Era assim. Eles empurrou a porta, entrou, bateu. Tudo que ela tinha descrevido estava lá. A cozinha. Ela descreveu o fogão a lenha, o armário, a mesa, descreveu todinho. Desceram na cozinha, lá estava, do jeitinho que ela falou. Aí o professor falou, falta uma coisa, e o quarto? Ela apontou para a porta, disse, essa porta, abrindo essa porta, entrando nessa porta, sobe uma escada de madeira, é lá em cima. Elas abriram a porta e subiram correndo a escada. Chegou a cama, bem no centro do quarto. Ela disse, o meu bebê está sempre deitado no meio da cama. Aí, eu a lembro da janela. Ela olha, a janela está aberta como estava. Então ela corre para a janela. Diz, quando eu abri o braço, aí ela dá um grito e cai para trás. Se a companheira dela não estivesse atrás, ela ia se esborrachar no chão. Porque ela caiu de uma vez. Aí colocaram ela na cama, esperaram ela voltar, fizeram ela retornar, né? Ela voltou assim e disse, o que aconteceu? Ela falou, ele está lá, o índio. Ele me atirou uma flecha, pegou. Aí passou a mão, ixi, estava tudo cheio de sangue aqui, pegou bem aqui a flecha. Aí eles foram na janela, não tinha nada. Então, isso aconteceu. Então, agora eu poderia dizer assim, como ela poderia ter o desfecho dessa história? Minha vida na outra vida tem um desfecho. Essa não tem, porque nunca mais eu tive contato com ela. Porque o certo é ela voltar naquele lugar. Agora, ir nos registros daquela casa, descobrir a família onde que esta mulher foi assassinada, descobrir o nome desta criança, porque essa criança deve estar viva ainda. Ele poderia dar o desfecho dessa história. Então, minha irmã, se você tem esses desfechos de memória, esse relance de memória, lembra, estuda, procura. Pode ter alguma missão que você ainda não cumpriu, alguma coisa para você fazer ainda. É necessário correr atrás, porque a mulher lá da minha vida na outra vida, ela teve um desfecho. Ela entendeu o sentimento dela, o que ela deixou de fazer lá na outra vida. Às vezes você deixou de fazer alguma coisa muito importante que você gostaria de fazer. Então não, corra atrás, procura. Lembra, filha, lembra, filho, nós somos eternos. Nós já vivemos várias vidas e vamos viver várias vidas ainda. Lembra, nós somos filhos de Deus, nós somos a semelhança de Deus. O que morre é o corpo, mas esse que fala, esse que pensa, é o Espírito. Quer saber mais? Nos procura. Procura a doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos, estuda o livro dos Espíritos. Faça um grupo, estuda com calma. Tem 1019 perguntas e respostas. O livro dos Espíritos, a segunda revelação, tem pergunta e resposta. Não é igual à Bíblia, não. Porque a Bíblia tem centenas de perguntas, mas não tem uma resposta. Cada um dá a resposta que acha que está certa. Agora, o livro dos Espíritos, ele tem a resposta dos Espíritos. Kardec pergunta. E o Espírito responde. Aí você analisa com a razão. Você vai ver se é ou não é o que você pensa. O que você tem certeza que é. Não é que você acha que é. Meu irmão,
É real a vida espiritual. Nós somos imortais. Jesus provou isso. Ele ressuscitou. Ele provou que a morte não existe, que nós somos eternos. Ele está sempre ao nosso lado. Ele prometeu que nunca nos deixaria órfãos nem desamparados. A igreja tenta tudo para distorcer a verdade. Sempre fez isso. Mas o mundo, o planeta Terra, nunca terá paz, nunca terá união, enquanto o homem deixar do seu egoísmo, do seu orgulho. O Senhor Jesus, ele declara: sem este conhecimento, vocês não irão a lugar nenhum. Portanto, venha estudar conosco o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Eu sou Francisco, eu sou um administrador desse grupo. Venha, nos procura, manda um e-mail para nós, canal dos deficientes do GK, hotmail.com. Nós estamos aqui. Faça. Eu sempre esqueço dessa palavra. Um relatório, né? Faça um relatório, já que eu nunca. Faz uma pergunta, nós responderemos no próximo vídeo. Saudações, paz, luz e liberdade.